Olá, torcida vascaína. Sejam bem-vindos ao Expressão Vascaína, o canal onde você fica por dentro de tudo sobre o nosso querido Vasco da Gama. Aqui você encontra notícias, análises, entrevistas e muito mais, e ative o sininho para receber todas as notificações em primeira mão. E se você gostou do nosso conteúdo, deixe seu like e compartilhe com os amigos. Sua participação é fundamental para fortalecer ainda mais a nossa comunidade vascaína. Mais um resultado desfavorável para o Vasco no Campeonato Brasileiro. A partida estava desenhada para uma vitória do Vasco, especialmente considerando o desempenho apático do Cruzeiro. No entanto, as limitações do time cruzmaltino ficaram evidentes, e a equipe não teve competência suficiente para conquistar os 3 pontos em São Januário. Foi mais um vexame, na minha opinião. Jogando em casa, no Caldeirão de São Januário, o Vasco precisava vencer, especialmente contra um adversário fragilizado como o Cruzeiro. Durante o segundo tempo, o Cruzeiro praticamente utilizou sua equipe sub-20, e mesmo assim o Vasco, com seus principais jogadores em campo, não conseguiu superar esse desafio. O Vasco teve inúmeras oportunidades de sair vencedor, mas faltou competência para converter essas chances em gols. Essa ineficácia quase nos empurrou para a zona de rebaixamento. No entanto, ao término do jogo, o Vasco ainda estava fora da zona, o que oferece um mínimo alívio. Infelizmente, a situação continua muito complicada. O próximo desafio será contra o Juventude, na próxima quarta-feira, às 20 horas, fora de casa. É uma partida crucial, e o Vasco precisa urgentemente de uma vitória para melhorar sua posição no campeonato. Esse jogo contra o Cruzeiro e o jogo contra o Juventude eram para ser importantíssimos para o Vasco, para ser a virada de chave, conseguir 6 pontos nesses 2 jogos. Infelizmente, eu temo pelo pior. Eu acho que o Vasco não é favorito a ganhar do Juventude. Se jogar dessa maneira que jogou contra o Cruzeiro, vai perder o jogo, porque o time do Juventude é melhor do que esse time mesclado do Cruzeiro, com jogadores da base e reservas, né? E o Vasco não conseguiu vencer esse time do Cruzeiro. Certamente, vai ter muitos problemas para ganhar do Juventude. Infelizmente, a situação é muito preocupante. Os times pequenos estão ganhando no Campeonato Brasileiro, e o campeonato vai se afunilando, ficando bem claro que o Vasco vai lutar até o fim para não cair de divisão. Temos a pior defesa do campeonato, o pior meio-campo do Campeonato Brasileiro, e o ataque só tem o Verratti. Teve momentos na partida que eu fiquei com pena do Verratti, sinceramente. O jogador isolado, sem ninguém para dialogar com ele, para tentar fazer uma tabela, para ele tentar finalizar. Só chegando bola quadrada para ele. O garoto JP foi o responsável pela organização, se soltou mais no segundo tempo. No primeiro tempo, ele ficou um pouco mais retrancado, retraído, pouco apareceu, não teve tanta mobilidade assim, mas mostrou um pouco mais de futebol, podendo ser um jogador promissor no segundo tempo. E com certeza o Vasco sente muita falta do Payet. O Payet, que por mais que não tenha jogado nada contra o Flamengo, tenha se escondido no clássico, não feito absolutamente nada, é um jogador que faz falta. Para esse tipo de jogo, ele é muito útil, porque o adversário não tem tanta qualidade assim. O Payet poderia ter sido muito útil para a criação do Vasco. O Vasco não tem outro criador no meio-campo. Infelizmente, o Álvaro Pacheco não teve muita coisa o que fazer, tentou colocar jogadores que não vinham tendo oportunidades. Hoje não tivemos o Piton, que ficou de fora da partida minutos antes de começar o jogo. Foi escolhido o Vitor Luiz, que não foi bem, mas também não foi mal, não comprometeu. É um jogador que não atuava os 90 minutos há muitos anos. Muito tempo que o Vitor Luiz não jogava os 90 minutos. Jogou hoje e o Lucas Piton fez muita falta, porque ele é meio que uma válvula de escape para o Vasco tentar os cruzamentos para o Verratti. O Vasco sentiu muita falta do Piton hoje. Não tivemos também qualidade no ataque. O Adson, pelo amor de Deus, cara, uma vergonha. Você vê que o Vasco pagou 28 milhões nesse jogador medíocre. Ele matou o contra-ataque do Vasco para fazer o gol da vitória no primeiro tempo, tentou se ajeitar todinho para fazer o passe, e quando deu o passe, tocou a bola fraco, justamente para o pé do adversário. Acabou com um contra-ataque que era mortal para o Vasco fazer o gol. Infelizmente, o Adson é um jogador que, pelo amor de Deus, o Vasco tem que se livrar desse cara o mais rápido possível, fazer o máximo de dinheiro que conseguir para vendê-lo. Tem que vender. É um jogador inútil. Não adianta falar que ele é um dos melhores que tem. Ele é um dos melhores comparado com o que o Vasco tem, mas ele é muito ruim. Não deixa de ser um jogador ruim. Ele é horroroso. Não vale 28 milhões de reais. O Vasco jogou dinheiro no lixo contratando esse jogador. Para mim, o Adson, Zé Gabriel e Galdames foram os piores em campo. Rossi vem mais um pouco abaixo. Tentou,
mas não saiu nada ali. Poucos cruzamentos, e quando tentou cruzar, sempre parou na zaga do Cruzeiro. O elenco é extremamente limitado, muito limitado. A situação é difícil, muito difícil. Esse elenco aí vai cair de divisão. Essa é a verdade. O Vasco não conseguiu ganhar do time mesclado do Cruzeiro, um time misto do Cruzeiro. Imagine ganhar de adversários como São Paulo fora, ganhar clássico, ganhar contra Grêmio, Internacional. Com certeza, o Vasco não tem bola para ganhar desses times, e a situação é muito difícil. Até mesmo contra times do mesmo nível do Vasco, o Vasco não consegue ganhar, como foi nesse jogo de hoje contra o Cruzeiro. Vamos torcer para que o Payet esteja à disposição para o jogo contra o Juventude. Ele é de extrema importância para que o Vasco tenha criação no meio-campo e consiga fazer pelo menos um pontinho no Rio Grande do Sul contra o Juventude. Deixa aí nos comentários o que você achou desse jogo, dessa pelada. Mais uma vez o Vasco vacilando, não conseguindo vencer em casa, perdendo pontos preciosíssimos no Campeonato Brasileiro. Vai ter que contratar. Se não contratar, o Vasco vai cair de divisão. Essa janela vai definir o futuro do Vasco. Se vier só o Felipe Coutinho, o Vasco já está automaticamente na Série B. Se vier o Felipe Coutinho, mais o Souza, mais um zagueiro de qualidade, um camisa 5 e mais um atacante de ponta, aí dá para sonhar pelo menos com a Sul-Americana. Mas, se não vier ninguém, a situação vai ficar complicada, muito difícil. Só o Coutinho não será suficiente para ajudar o Vasco a ficar na primeira divisão. O ataque é praticamente nulo sem a bola chegar no Verratti. Não temos oportunidade alguma de fazer gol no adversário. A zaga é praticamente entregue todo o jogo. Esse jogo o Vasco só não tomou gol porque o Cruzeiro estava muito vulnerável, não tinha os seus principais jogadores no ataque. O Rafa Silva se lesionou, saiu de campo, e o Cruzeiro ficou praticamente sem ataque. Por isso que a zaga passou ilesa. O meio-campo do Vasco praticamente não existe, com Zé Gabriel e Galdames, que hoje são os dois meio-campistas que o Vasco utiliza. Teve hoje o garoto JP, mas não tem como cobrar um garoto de apenas 19 anos. A situação é difícil, muito complicada, e vamos torcer para que aconteça um milagre e até lá o Vasco não esteja afundado na zona do rebaixamento. Só contratações vão resolver o problema do Vasco, contratações certeiras. Se trouxer jogador nível 777 Partners, o Vasco vai estar na Série B. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. Isso nos ajuda muito a continuar trazendo informações e análises sobre o nosso querido Vasco. Deixe também seu comentário sobre o que achou do jogo e o que espera do próximo confronto. Contamos com a sua participação. Saudações vascaínas!